meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão, gente? Hoje vamos finalmente, talvez, né? Terminar nossa conversa sobre podcast. Ei! Como vocês sabem, eu sempre ando o quê? Muito bem acompanhada. E hoje estão aqui comigo no estúdio duas mulheres incríveis. Midian, que fará a nossa tradução para Libras. Bem-vinda, Midian, espero que você goste da aula. Eu sempre olho para o lado errado. E lembrando que a tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem acessar tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife também, que é o nome é o mesmo. No YouTube, vocês podem entrar na seção, na playlist, e aí vocês podem ver a playlist do 9º ano e observar todas as aulas de todas as matérias, desde o começo do programa. Tem mais de um ano de aula aí pra gente maratonar, viu? Então, na dúvida, não tem mais nada o que fazer, tá querendo aprender, vai lá no YouTube e busquem nossas aulas. As aulas também estão no aplicativo, né? E esse aplicativo tem o chat. E hoje quem faz nosso chat, nossa queridíssima professora Viviane Santos. E a gente já vai falar com ela, porque antes, pensando ainda em acessibilidade, eu vou me autodescrever para vocês, tá? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, que hoje estão soltos. Tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, estou com a camisa laranja e uma calça preta, certo? E hoje quem faz nosso chat, nossa queridíssima, perfeita, linda, deusa da língua portuguesa, professora Viviane Santos. Bem-vinda, professora! Olá, 9º ano, perfeita, mas que está um pouco capenga hoje. Olá, 9º ano, todo mundo que está em casa, você, como sempre, pode participar das nossas aulas, tá certo? Através do chat do Educa Recife e também nos comentários lá do YouTube. Então, a aula acabou, você queria comentar alguma coisa, não deu tempo, vai lá e deixa o seu comentário, tá certo? Que a gente vai ficar aqui atentas, eu e a professora Camille, para ver tudo e conversar sobre as dúvidas de vocês, as fofocas, os comentários, né, professora Camille? Exatamente. Então, lembrem, qualquer coisa vocês podem gritar tanto pelo chat quanto pelos comentários do YouTube, que a gente está sempre de olho, né? E hoje a gente vai continuar, mais uma vez, estudando o gênero podcast. Para relembrar, a gente vai relembrar o final da última aula. Vocês vão dizer, mas Camille, para que relembrar tudo isso? Porque eu quero que vocês relembrem os tipos de podcast. Veja, sobre podcast, a gente já viu que é um gênero oral. Que os gêneros orais, eles são performados na voz. Então, eles podem ter ou não uma contrapartida escrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o teatro. O texto teatral, ele foi escrito para ser encenado. Ser encenado quer dizer que vai usar como um suporte a voz, não é isso? Mas o texto teatral também tem o texto escrito. Então, ele é um texto oral, mas que tem uma contrapartida escrita. Entretanto, essa aula, por exemplo, ela não tem uma contrapartida escrita. Eu tenho uma produção aqui, né? O material escrito, mas a aula em si ela não é roteirizada. Ela pode ser, no entanto, transcrita, mas é uma produção posterior, tá? A gente já viu também que o podcast tem características dos programas de rádio. Então, é um gênero dialogal, em que há geralmente um diálogo, não é? A gente vai ter algumas características semelhantes às rádios, como alguns programas, entrevistas. E a gente já viu vários tipos de podcast. Por quê? Porque é um gênero que permite uma pluralidade de temas, permite que a gente discuta sobre tudo, né? Eu queria, na verdade, deixar para vocês uma perguntinha, que eu vou perguntar de novo mais para o meio da aula. Se vocês pudessem fazer um podcast, sobre o que seria esse podcast? O professora Viviane, fique pensando aí também. Daqui a pouco eu quero saber, embora eu já tenha suspeita de qual vai ser a sua resposta. A minha até é fácil, porque né, vai ser igual a minha, com certeza. Mas por quê? Porque há uma infinidade, então há uma liberdade. Não há um formato, por exemplo, fixo, diferentemente dos gêneros
escritos, né, dos gêneros textuais, em que há uma estrutura mais ou menos fixa, que ajude a gente a reconhecer, o podcast ele é muito mais livre nesse aspecto, né? Ele é muito mais amplo. E aí a gente vai relembrar agora, na verdade, os tipos de podcast. Professora Viviane, tem algum que você goste de ver, de ouvir? Algum podcast preferido? Professora, eu não tenho um podcast favorito, não. Eu gosto de escutar temas, assim, que são relevantes para o mundo. Então, assim, podcasts que discutem grandes temas, né? E de literatura também, obviamente. Então, que discute cinema, tudo isso eu acho interessante. Então, a gente pode ver que o quê? A professora Viviane também faz uso do podcast. Para quê? Para se informar. Porque é também uma das funções. A gente tem, por exemplo, a gente tem o podcast de entretenimento, que seria exatamente esse podcast de falar sobre cinema, cultura, quadrinhos. Então, a gente tem uma infinidade de podcasts cujo assunto principal vai ser o entretenimento. Então, pode ser novela, pode ser filme, pode ser literatura, pode ser quadrinhos, pode ser uma discussão acalorada sobre adaptações, porque sempre tem, né, uma polêmica quando sai uma adaptação nova. Então, esses podcasts, eles são geralmente os mais comuns, né? Até porque eu acho que eles exigem um pouco menos de formalidade, não é? Parece que é um pouco mais livre. Eles nada mais são do que podcasts que têm como objetivo entreter o público. Nem sempre a ideia de entreter é através de risadas. A gente há toda uma série de entretenimentos, né? Eu lembrei agora que havia um podcast, eu não sei se há ainda, em que era uma narração de RPG. Então, eram amigos jogando RPG no podcast. Então, veja, é interessante você ver essa maleabilidade do gênero, né? Essas infinitas possibilidades de existência do gênero. Sim, pensar que entretenimento é também a discussão sobre aquilo que você gosta. Não é necessariamente um stand-up, não é necessariamente uma comédia, né, feita propositalmente com essa função. Porque às vezes quando a gente discute uma coisa que a gente gosta, a conversa se torna naturalmente agradável e leve. E né? interessante, né? Interessante. E que faz com que o público ouvinte, e isso é importante porque os podcasts, eles são podcasts porque estão hospedados em uma homepage e eles têm um público ouvinte que pode, inclusive, assinar os podcasts e que pode, inclusive, financiá-los. Então, a rede de fãs, a rede de ouvintes, ela é muito importante. Dentre esses podcasts de entretenimento, a gente tem dois grupos principais, né? O de bate-papo, que é quando a gente tem um podcast feito em forma de conversa, como se eu e a professora Viviane fôssemos abrir aqui um podcast para discutir literatura, que eu sei que é o podcast que você queria ter, que é o que eu queria ter também. Eu ia responder outra coisa só para contrariar. Eu sabia. Aceito a segunda resposta também. A primeira eu já sabia, então agora eu quero ser surpreendida. Tá. Aí vai dizer ufologia. Não. E aí esse podcast de bate-papo seria quase como isso, né? Seriam quase como as nossas aulas de interpretação de texto, em que a gente fica nessa conversa infinita sobre alguma coisa, né? Então, a ideia é ser algo espontâneo, como um debate e um bate-papo. E tem também a de storytelling, que é um podcast de narrativa, em que o narrador conta uma história de forma ensaiada. Eu passei um tempo ouvindo uns podcasts de histórias de assombração. E era muito interessante, porque você vai ouvindo aquela história e a sua mente aqui, ó, vai criando imagens e seguindo uma narrativa. E tem gente que tem dom para narrar. Porque contar uma história não é só ler aqui, ó. Você tem que ter um jeito de entreter o público, de chamar a atenção para aquilo, de criar um suspense. Temos também os podcasts de entrevista, que eu acho que é um dos mais comuns também, né? E a gente tem o quê? A gente tem que uma entrevista geralmente envolve um ou dois apresentadores que falam com um ou mais convidados em cada episódio. Eu tenho notado um movimento crescente desse podcast de entrevista, inclusive com influenciadores digitais, outros podcasters. Então, você tem essa estrutura de entrevista, né? Nesse formato, o convidado fornece
conhecimentos ou insights exclusivos sobre um determinado tópico, setor ou tema. Inclusive, alguns cortes, eles são bem polêmicos, assim, saiba porque fulano saiu do seu canal. E aí você vai para fofoca. Para fofoca. Inclusive, há podcasts de fofoca que eu não pus aqui, mas há uma infinidade, só vocês procurarem. E a thumbnail sensacionalista engaja, né, professora? Muito. Por quê? Porque é necessário ser atraente. E nada mais atrai do que uma confusão, uma fofoca, né? Um negócio, uma curiosidade. Ó, os podcasts de estilo entrevista podem exigir bastante pesquisa. Por quê? Ao mesmo tempo, o apresentador do podcast precisa ter as habilidades de entrevistador, né? De tirar a história, de jogar um verde para o convidado cair e contar uma descrição. Então, você tem que ser habilidoso. Esse formato é uma ótima maneira de fornecer uma variedade de opiniões e pontos de vista. Inclusive, vocês podem, por exemplo, falar sobre um caso X e convidar um especialista, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, um historiador da arte, um escritor, para dar uma opinião sobre esse tema, mas uma opinião balizada, né? Temos também o podcast informativo, cujo objetivo é dar informações, que é o que a professora Viviane já falou, que gosta de ouvir, né? Falando as informações do mundo contemporâneo. E esse podcast informativo, eu acho que é o que mais se assemelha aos programas de rádio, né? Porque você vai ter informações contemporâneas. Então, funciona quase como um noticiário. E também pode funcionar muito como um debate, né? Quando você tem um tema de grande relevância social, né? Ou de que esteja repercutindo nas redes sociais ou no jornal. Então, é importante que você coloque pontos de vista diferentes para conversar. Não necessariamente para brigar, mas para expor ali quais são os argumentos de cada um. Isso. E aí a gente tem um podcast de conversação, que também é muito semelhante aos programas de rádio tradicionais, né? A gente vai ter 2 apresentadores que têm conversas divertidas sobre temas e tópicos específicos. E aí, muitas vezes, esses apresentadores discutem notícias de tendências e fornecem comentários perspicazes ou bem humorados. Então, às vezes, a gente só quer ouvir assim, um bate-papo, uma conversa, as opiniões de outras pessoas sobre fatos que a gente tem interesse, né? E esses podcasts também podem incluir convidados. Só que aí, esse tipo de podcast, existe um alto nível de fama e alhavidade entre os anfitriões. Porque se eles não se conhecem, ou se há um atrito entre eles, e aí há muitas fofocas que muitos podcasts acabaram por causa disso. Meu Jesus. E aí o público pode dizer. E se o público percebe isso, às vezes há uma evasão do público, né? E isso não é interessante para o próprio podcast. E aí, como você não pode roteirizar uma conversa, ou pelo menos não deveria, esse formato é melhor para anfitriões que podem improvisar no local. Então, nem todo mundo tem essa habilidade de improvisação. Me lembra muito os talk shows, professora. Isso, né? verdade. Porque são feitas... Assim, no talk show a gente ainda tem um roteiro, né? Normalmente o apresentador, ele tem ali uma série de perguntas que ele vai fazer, que inclusive é acordado com o entrevistado antes. Mas tem sempre uma margem ali para o improviso, para o humor, para aquelas piadas que surgem na hora, né? Então, é um tipo de conversa que você precisa ter muita perspicácia para produzir, porque senão corre o risco da conversa ficar chata, né? Ou até ofensiva, né, para o convidado também. A gente tem os podcasts de monólogo, isso é para quem gosta muito de falar. Eu mesma me daria muito bem com isso. Que é você sozinho falando sobre tudo que lhe apetece. E aí você fala por todo o episódio. Então, esses podcasts geralmente são hospedados por alguém que é especialista em um determinado campo. Os membros do público sintonizam para aprender sobre um tópico específico ou obter uma opinião informada sobre eventos recentes. E esse estilo de podcast pode ser aplicado a qualquer tópico. Mas os apresentadores devem ter experiência e conhecimento suficientes para preencher muitos episódios. Então, veja como deve ser difícil você, sozinho, falar sobre o assunto que você quer falar, mas sozinho por diversos episódios. Então, você tem que ter realmente
ser um especialista, né? Você tem que ter fôlego, né? Fôlego e realmente dominar o que você consegue, o que você quer falar. Porque senão, acho que o assunto esgota em um podcast, 2, 3. Depende também do tempo do podcast, né? Porque nem todo Isso. podcast tem a mesma quantidade de tempo. Então, se você faz um podcast de 5 minutos, é mais fácil, no sentido de que você precisa de menos conteúdo, do que fazer um de 40. Então, 1 hora. Imagina, 1 hora falando sozinha sobre Octavia Butler, por exemplo. Ninguém ia me ouvir. É muito tempo. Dito isso, é possível produzir um podcast de edição limitada que cobre um único tópico ou problema semelhante a um audiolivro serializado. Então, você pode escolher um tema, sei lá, a Guerra do Paraguai. Uma coisa bem nada a ver, longínqua. Longínqua. Mas aí você pode usar esse tópico e fazer uma série de episódios falando somente disso. A gente tem os podcasts investigativos, que esses são a febre. A febre. E aí, nesse formato, um ou mais apresentadores usam cada episódio de podcast para contar uma história inteira ou um capítulo de uma história em andamento. Esse tipo de podcast está muito em voga e eu vejo pessoas que seguem como se fosse uma novela. Então, dia tal vai sair episódio do podcast tal para contar a história do crime X. Então, as pessoas seguem como se fossem realmente os romances de folhetim do século XIX. Foi o que eu pensei. Eu pensei muito nas audionovelas, né? Que existiam também no rádio e as pessoas... A gente não pegou essa fase, né, professora Camille? Mas a gente sabe que a gente estudou, escutou alguém falar, narrar pra gente, que existiam as novelas do rádio, né? Que eram episódicas também. Então, assim como na TV hoje, todo dia tinha um pedacinho. E você precisava acompanhar. Hoje em dia a gente assiste séries em outros formatos, né? Inclusive a gente determina quando assiste, como, quantos episódios, né? Mas antigamente era dessa forma. E isso muda muito a experiência. Você assistir uma série maratonada, por exemplo, ou você ouvir episodicamente, você tem uma percepção um pouco diferente, né? E uma curiosidade sobre essas novelas de rádio é que é muito interessante como eles faziam os efeitos sonoros, das pessoas pisando no cascalho, sonoplastia, da chuva, dos trovões. Então, assim, era um trabalho muito criativo, né? De você transpor no áudio toda uma ambientação que o leitor, o ouvinte não estava conseguindo ver, né? Então, ele estava só ouvindo. Podcasts de não ficção podem exigir muitos recursos. Podcasters que se destacam nesse formato combinam excelentes habilidades de pesquisa com um olhar aguçado para o valor do entretenimento. Então, tem que ser um podcast bem fundamentado. Porque você não vai falar abobrinha de um assunto real, de um caso real. Você tem que ter uma investigação aí, né? E aí, os podcasts de mesa redonda ou painéis, que são um grupo consistente e rotativo de apresentadores, que fornecem comentários e conversas sobre tópicos específicos. Muitas vezes há um apresentador principal que faz a mediação, então vai dizer, o tópico de hoje é tal, vamos ouvir fulano, cicrano, o que é que você acha disso? Sabe, que faz essa mediação para que tenha uma ordem, né? E os outros preenchem papéis específicos. Por exemplo, alguns dos apresentadores podem fornecer comentários mais cômicos, enquanto outros oferecem conhecimentos profundos. Então, aqui você tem uma variedade de opiniões sobre o mesmo assunto. E aí, eles geralmente tentam fazer com que os membros da plateia se sintam parte de um clube privado, porque quanto mais você acompanha, mais você vai sabendo das piadinhas internas, faz uma referência a um outro episódio, a um caso já comentado, apelidos, inclusive alguns podcasts mais famosos, eles têm nomes para os fãs. Né? A fanbase tem nome. Da fanbase, exatamente, dos assinantes. Então, é quase como uma família, assim, como um grupo de pessoas que não se conhecem, mas ao mesmo tempo compartilham do mesmo espaço, né? É isso. E agora, vamos pensar em como fazer um podcast. E você aí de casa, você pensou em qual seria o tema do seu podcast? Professora Viviane, além de literatura, qual seria o seu tema de podcast? Pensei, veja bem, tenha paciência com a minha ideia de podcast aqui, que eu gosto de astrologia.
Ai, seria incrível. Aí, o meu podcast seria assim, adivinhar o signo das personagens de séries, filmes Amei. e literatura, Amei. com base em todo o conhecimento de astrologia que a gente tem. Sabe? Eu amei. Eu já estou me convidando para fazer parte deste podcast, porque achei interessantíssimo. Não é? Certo? Porque é uma coisa, veja, é a nicho, porque não existe podcast. Existe podcast sobre astrologia, mas não nesse filão. Ou seja, a professora Vivian está aqui dando uma ideia de ouro para vocês. Pois é, já posso patentear, né? É. Deixa eu ver. Para mim, além do podcast de literatura, o que mais eu falaria? Eu só sei falar disso, eu acho. Maquiagem. Maquiagens, ó, beleza, beauty. É. Feminismo. Skincare. Eu acho que seria isso, feminismo e militância, amiga. Veja só, né? O cancelamento viria em algum momento. Mas como fazer um podcast? E vocês podem fazer, inclusive, um podcast como um exercício didático, né? Um podcast, por exemplo, sobre um assunto específico de língua portuguesa. Já pensou? É possível. Inclusive, uma ideia boa também seria fazer um podcast com dicas de português. Seria? Não é? Ou um podcast narrativo, lendo histórias. Seria muito bom também. E interpretando histórias. Então, veja, o podcast ele nos permite uma infinidade de modelos. Mas como fazer? Para criar um podcast é preciso mais do que uma simples gravação. Porque não é só isso, não é bagunça. O ideal é que o programa tenha um planejamento e um tema bem definido, com roteiros para os episódios, um software para gravação e edição e uma boa distribuição nos agregadores de podcast e plataformas de streaming. Então, você tem que ter o quê? Um planejamento, você tem que ter um tema, você tem que ter um formato bem definido, até para que você ganhe ouvintes, né? Que vão ser atraídos pela consistência do seu canal, do seu podcast. Então, passo 1 é determinar um tema para o podcast. Para criar um podcast, é necessário falar sobre temas que você não só domina, mas gosta. Porque acho que a gente falar só sobre um tema que a gente domina, mas não gosta, deve ser cansativo. Tudo começa com uma boa curadoria, que nada mais é do que organizar e cuidar de todos os detalhes que irão compor seu novo projeto. E a recíproca é verdadeira. Se você fala de um tema que você gosta, mas não domina, vai ficar repetitivo, né? E pode cair, assim, em erros. Sim, E grotescos. a internet não perdoa, viu, pessoal? A memória da internet ela é infinita. Que tá tudo gravado ali. O ponto de partida é sempre escolher a linha editorial do seu programa, do seu podcast. Isso será essencial para que você consiga centralizar informações sobre assuntos que irá abordar em cada episódio. Além disso, é importante estar ciente de quanto tempo você está disposto a investir e quanto você conseguirá se dedicar ao projeto, porque isso impactará nos passos seguintes. Porque, veja, não adianta a gente querer fazer um podcast semanal se a gente só tem disponibilidade para um episódio mensal. Então, você acaba criando uma estabilidade, né? Sim. Na sua produtividade, isso pode impactar os seus ouvintes. Escolha o formato, é importante. Até porque o formato vai ajudar no roteiro, né? Na definição dos temas. Com o conteúdo em mente, outra coisa que você deve se preocupar é o formato. Hoje em dia existem vários disponíveis, como rodas de conversa, entrevistas, enfim, a gente já viu. Que tem o formato, os de storytelling, que tem um formato parecido com um documentário. Independente do formato que você escolher, atenha-se a ele, porque é ele que vai guiar os processos seguintes, vai ser a identidade do seu, né? Por exemplo, o podcast de perfis astrológicos, poderia ser do nome, né? Perfis astrológicos. Da professora Viviane, ela vai ter um perfil, a gente poderia definir um perfil assim, um personagem do episódio, 1 ou 2. E aí fazer todo esse jogo de, mas as características deles são essas. Então, quais seriam os signos possíveis? Sim. E aí seria uma coisa divertida, porque era uma coisa meio adivinhação, meio conhecimento, associação. Assim, ficcional, porque não há uma definição, pelo menos não na literatura mais antiga, né? Hoje em dia, eu acho que alguns autores já colocam.
A Ana, 36 anos. Escorpiana. Escorpiana, exatamente. Então, Ana vai ser o quê? A vilã, claramente. Não necessariamente, A professora. escorpiana, amiga, vai ser a vilã. Tá vendo? Eu já estou aqui com preconceitos É, astrológicos. que é Não um pode, perigo, né? Que é um perigo. E aí é bom, o bom do debate é justamente ter essa contraposição de ideias, porque quando é uma pessoa só, a gente não tem como. Contrapor ideias. E a discordância ela não é vista dentro do próprio programa, né? A gente pode discordar escutando, mas não há uma representação dessa discordância Isso. lá. E é importante o debate e a discordância. É porque a gente sempre associa discordância à briga. Mas é porque estamos em um momento muito belicoso socialmente. Mas é importante que se discorde. Eu tenho um ponto de vista, a professora Viviane tem outro. Geralmente dá certo, mas às vezes não dá. E a gente vai se matar por causa disso? Não vai. A gente vai fazer o quê? Um podcast para tratar. É isso. Dá engajamento. Tente sair um pouco da mesmice, já que existem muitos temas que não foram abordados ainda. Misture temas com formatos atípicos, de forma a criar uma experiência nova e única para os seus ouvintes. Poderia ter, por exemplo, uma seção de envie aqui a sua dúvida. Qual personagem você tem dúvida? E aí, seria até pauta. Então, há esse engajamento também, né? Faça pesquisas e escolha os convidados. Depois que você se organizou e incorporou o projeto de montar um podcast em sua rotina, chega a hora de pesquisar sobre os assuntos que serão a peça-chave dos episódios que você pretende gravar. É importante que você domine o tema e conheça o público-alvo do segmento que irá seguir, como economia, humor, entretenimento, política, astrologia, entre outros. A pesquisa dentro do estilo que seu podcast irá seguir fará com que você faça comparações e crie uma abordagem diferenciada para fugir de clichês ou cópias, porque isso garante uma originalidade, né? Então, isso garante que seu público vai ficar interessado. E aí, a gente tem, se os recursos são limitados e não há tempo hábil para criar, montar, editar e publicar em uma semana, talvez seja interessante aumentar o prazo para 15 dias. Isso aqui falando sobre o quê? A periodicidade, a organização. Então, é melhor você lançar uma vez por mês ou a cada 15 dias do que prometer seguir semanalmente e não conseguir entregar, né? Foi isso, o Canva foi um invertido. Com tema, formatos e convidados definidos, é importante definir a periodicidade e até mesmo o número de episódios, porque isso garante que o seu público ele entenda o seu formato e ele consiga acompanhar sem essa inconstância. Então, é melhor publicar a cada 15 dias, um mês, do que prometer publicar 2 por semana e não conseguir. Até mesmo a questão do engajamento. Então, se eu sei que há podcast de Camille na quarta-feira à tarde, eu já vou me programar para assistir esse podcast no momento em que eu posso. Então, isso, inclusive, repercute no engajamento que a página vai ter. Exatamente. E aí, por fim, né, quase, escolha equipamentos e programas para a gravação. E aqui eu acho que é o mais complicado, né? Porque exige dinheiro, exige que você consiga comprar um microfone bom, um computador, um celular. Claro que há várias possibilidades de preço, né? Mas aí é importante que você consiga investir nos equipamentos, no software. Mas assim, pesquisando é possível encontrar opções boas de baixo custo e outras mais caras e versáteis. E aí tudo vai depender do seu orçamento. E a gente sempre fala, respeite o seu orçamento. Acho que é a melhor dica, assim, respeite o seu orçamento, certo? Principalmente se é um podcast muito pequenininho, que vai começar agora, que não sabe, que vai demorar a render frutos financeiros, né? E por fim, publique e divulgue seu podcast, né? Por fim, com um tema, formato, cronograma, software e editores escolhidos, a gravação deu certo, você já tem o seu arquivo de áudio pronto. O que fazer? É hora de chegar, publicá-lo e distribuí-los pelos agregadores de podcast e fazer o quê? A publicação nas redes sociais, para que você engaje um público, né? Para que você consiga ter esse retorno. E aí, professora Viviane, animada para criar um podcast Animada para o meu agora? podcast imaginário aqui de astrologia com literatura. Astrologia com letras, olha aí, podia ser um bom nome. E aí, para terminar, eu trago de novo essa citação de Paulo Freire, em que não se pode falar de educação sem amor, porque, na verdade, acho que a gente não pode falar nada sem amor, né?
o amor acaba permeando tudo. E eu não estou falando somente do amor romântico, que a gente acaba se limitando a isso. Então, agradeço aqui. Infelizmente, nossa aula chegou ao fim. Agradeço a Midian pela tradução, a equipe da produção por fazer as aulas chegarem até vocês, a professora Viviane, que vai se despedir agora de vocês. Tchau, nono ano. Foi uma alegria ficar aqui com vocês. Eu espero que a gente se veja em breve. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima.